Boa tarde a todos. Em meu nome e em nome da Timberlake, obrigado a todos por estarem aqui hoje a assistir a esta demonstração. O meu nome é Luís Martins, sou formador certificado pela Lumiver. Tenho o privilégio de poder ensinar estas temáticas da análise qualitativa de dados com o NVIV na unidade curricular de métodos de análise de dados dos cursos de mestrado em enfermagem na Universidade Católica. Colaboro com outras universidades também de norte a sul do país. Tenho o privilégio também de poder colaborar com vários centros de investigação e dedico também muito do meu tempo a ajudar professores, investigadores, alunos a atingir os seus objetivos académicos, principalmente aqueles que se relacionam com a análise de dados, e especificamente a análise qualitativa de dados com a utilização do software NVivo. O objetivo de hoje é mostrar as novas funcionalidades da versão mais recente do NVivo, o NVivo 15. Não existe praticamente nenhuma alteração ao interface, por isso, quem já está habituado a trabalhar com a versão 14, 13, na versão 15, o que temos de adicional são novas funcionalidades que irei demonstrar já em seguida, e são funcionalidades que envolvem a utilização de algoritmos de inteligência artificial. Portanto, acredito que estejam todos entusiasmados com este novo avanço na tecnologia, principalmente com o avanço dos algoritmos de Natural Language Processing, os NLP, como por exemplo o grande avanço no desenvolvimento do ChatGPT, que acho que continua a surpreender cada vez mais todos nós. Portanto, era uma questão de tempo até que a IA, ou a inteligência artificial, fosse introduzida neste tipo de ferramentas de análise de dados qualitativos. E como sabem, lidamos sempre com muita informação, com excesso de informação, então ter esse apoio no manuseamento destes dados é sempre uma mais-valia. E aqui a IA e o NVIF 15 vão brilhar porque foram introduzidas novas funcionalidades que permitem a vocês, a nós, investigadores, acelerarmos o processo de análise de dados. Portanto, fiquem atentos aos novos desenvolvimentos do NVIV, principalmente, até porque, uma vez introduzidos estes algoritmos, creio que a tendência será em aperfeiçoá-los cada vez mais, com o objetivo, obviamente, de diminuir significativamente o tempo de análise que levaria um investigador a fazer sem acesso à inteligência artificial. Portanto, a nova funcionalidade introduzida na versão 15 é o assistente de IA, o assistente de inteligência artificial, que utiliza recursos e os avanços tecnológicos que certamente já conhecem, como o do ChatGPT. Na verdade, estes algoritmos até já podiam ter sido implementados antes, por exemplo, para resumir o conteúdo de uma fonte, por exemplo, um artigo científico, para uma revisão da literatura. A questão que sempre se colocou, principalmente com a Blumiver, foi a ética em se utilizar este tipo de ferramentas com dados sensíveis ou com dados que se pretendem ou que se pretendiam que fossem, que se mantivessem em anónimos, não é? Então, por exemplo, obtidos através de realização de entrevistas. Então, pronto, porque ao serem utilizados estes dados nestas ferramentas, os uploads que são necessários fazer para a internet, para os servidores da Microsoft, por exemplo, no caso do ChatGPT, tal não era garantia que aquela informação não fosse utilizada em proveito de terceiros. Portanto, a principal diferença agora é que a utilização da IA ocorre ao abrigo de um acordo empresarial entre a Lumiver e a OpenAI, que assegura que esses dados não são utilizados, não são usados para treinar algoritmos e são imediatamente eliminados dos servidores após cada operação. Portanto, eticamente deixou de haver esta preocupação em carregar este tipo de dados sensíveis. Então, a evolução está a tomar o seu rumo, principalmente no NVIV. Portanto, o assistente de IA
Tem essencialmente três grandes funcionalidades. Vamos ver cada uma delas. A primeira é resumir o texto. Portanto, esta opção de resumir o texto permite ao utilizador selecionar um texto num documento, qualquer documento, código, numa fonte de qualquer tipo, áudio, vídeo, uma imagem, com a respectiva transcrição, e resumir automaticamente esse texto selecionado no idioma e na extensão desejadas. Como alternativa, podemos também utilizar este assistente nesta funcionalidade de resumir o texto para desenvolver o texto selecionado ou para proporcionar uma melhor compreensão do mesmo. Portanto, passando aqui para o ANVIV e vendo na prática o que é que isto faz, se eu abrir esta entrevista da Bárbara, portanto, temos aqui um conjunto de entrevistas. Reparem que temos aqui 7 entrevistas cujo guião é o mesmo, só assim muito rapidamente, temos um guião com 6 questões, questão um, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, são 6 questões neste guião desta entrevista da Bárbara. Estes são os dados de exemplo do próprio software NVIV. Se por acaso na leitura, isto é útil principalmente na fase, na pré-análise, em que estamos a fazer uma pré-análise dos dados, estamos a ter o primeiro contacto com os dados. Nesta fase, podemos, neste primeiro contacto, por exemplo, lendo este primeiro parágrafo, estes 2 parágrafos, podemos pedir em qualquer extensão de texto. Pronto, eu estou a selecionar 2 parágrafos, poderei selecionar apenas uma frase ou apenas este parágrafo. Portanto, no fundo, vamos selecionar o parágrafo ou o texto, a porção do texto que precisamos de um resumo, ou precisamos de um entendimento, ou de uma clarificação adicional, ou da ajuda da inteligência artificial para clarificar este mesmo excerto. Portanto, selecionando o texto, podemos pedir ao assistente para fazer um resumo. Aqui somos obrigados a confirmar, mas exatamente, temos que clicar no link, eu já vou fechar. O NVIVO obriga-nos a ler os termos e condições da utilização desta ferramenta. Só faz isto uma vez, também só a primeira vez. Clicamos em OK, portanto já está disponível. Então, com base no texto selecionado, podemos pedir, e aqui uma grande inovação também, é que podemos pedir que primeiro a extensão do resumo, um resumo pequeno, um resumo padrão ou um resumo extenso, isto tem a ver com a quantidade de texto que queremos que o NVIV utilize para resumir aquela palavra, aquela frase ou aquela extensão de texto selecionada, e podemos selecionar também o idioma. Portanto, temos aqui uma, uma mais-valia, porque e acho que esta evolução vai ser natural e no futuro isto vai acontecer. O NVIV utiliza dicionários para trabalhar os textos. Neste momento temos que utilizar um dicionário de cada vez, ou se temos os dados em português, temos que usar os dados em o dicionário português, os dados em espanhol, o dicionário espanhol e assim sucessivamente. Mas com esta funcionalidade, independentemente do idioma, podemos fazer a análise ou a utilização da inteligência artificial para analisar o texto em qualquer idioma e, mais do que isso, criar resumos também em qualquer outro idioma, pelo menos os que estão aqui selecionados. Eu vou manter a coerência, vou selecionar o idioma inglês, vou usar aqui, se calhar, o padrão, pronto, e pedir ao Envivo para gerar esse mesmo resumo. Aqui em baixo é o resumo, portanto, the speaker expresses appreciation for the closeness. Portanto, temos aqui o resumo daqueles 2 parágrafos, portanto, uma ajuda extra para oi, o que é que eu fiz? Uma ajuda extra para clarificar com base na inteligência artificial, para ter um entendimento melhor daquele discurso ou daquela parte do discurso, e com isto podemos, clicando em OK, se aceitarmos e se quisermos registar aquele resumo, podemos, deixem-me só redimensionar aqui, acrescentá-lo como uma anotação ao texto. Ou seja, se repararem aqui em baixo, temos uma anotação criada,
a anotação cujo autor é o AI, o assistente de inteligência artificial, com o respectivo resumo. Portanto, o resumo que está associado a esta anotação feita no texto. The speaker expresses appreciation for the closeness, portanto, exatamente aquilo que tínhamos atrás. Isto nesta fase da pré-análise é bastante útil, em que estamos a ter o primeiro contacto com o texto e esta ajuda extra da inteligência artificial pode-vos ajudar nesse processo. Pode-vos ajudar também, inclusivamente, eu reparei agora que temos aqui uma segunda anotação, GIS, portanto, é uma anotação no texto manual, isto foi criada pelo utilizador AWS, repararem ali, em 2010, portanto, alguém clarificou com uma anotação estas siglas, GIS, mas a partir de agora também podemos, vamos supor que não tínhamos esta informação não tínhamos esta informação, não tínhamos esta anotação, portanto, estamos a trabalhar num projeto que já está com algum desenvolvimento. Se eu pedir ao NVIV ou ao assistente de IA o mesmo resumo, posso até usar a mesma extensão padrão. I have done plenty of field mapping and working with GIS. Portanto, the content mentions experience in field mapping and working with Geographic Information System, ou seja, a própria inteligência artificial já nos ajuda e já vos vai ajudar a clarificar alguma sigla ou algum termo que necessite de uma melhor definição. E a partir daqui também podemos criar a anotação. A anotação vai se sobrepor àquela que já existia, que era esta número 3, mas temos aqui a número 2 do assistente de inteligência artificial com a respectiva anotação. E podem continuar a anotar. Portanto, podem, eu vou escrever com letra maiúscula para verem melhor também no vosso ecrã. Podemos incluir a nossa anotação ou a nossa reflexão. Portanto, podem incluir o vosso input também, juntamente com aquele resumo. Então, tem aqui uma ajuda extra no tratamento, né? Principalmente neste primeiro contacto com os dados, com a inteligência artificial. O que é que, voltando aqui ao slide, portanto, que outra funcionalidade podemos utilizar deste assistente de IA? O resumo de fontes e de códigos. Portanto, há pouco o que vimos foi o resumo de uma porção do texto, uma parte do texto. Com esta funcionalidade, podemos selecionar um ou mais itens ou fontes, como vemos aqui neste print screen. Podemos selecionar a fonte, uma entrevista em transcrita, um áudio, um vídeo, um PDF, códigos, casos, para gerar resumos automaticamente. Portanto, e depois podemos guardar esses mesmos resumos como memorandos associados ou vinculados a cada item selecionado. Portanto, aquilo que vamos ver, e vou-vos demonstrar, temos aqui uma seleção prévia de 4 fontes, onde foi também pedido à inteligência artificial para fazer o resumo e depois a cada fonte é associado um memorando esse que fica guardado nas notas, vamos ver também, e associado a cada uma das fontes. Portanto, na prática, aquilo que temos é isto. Agora vou fechar aqui a entrevista da Bárbara. Posso pedir, por exemplo, portanto, a entrevista da Bárbara, que é um conjunto é um guião com 6 questões, posso pedir ao assistente de IA para resumir, não agora uma porção de texto, mas todo o documento. Posso pedir para manter a coerência, que fique tudo em inglês. Vou pedir algo mais extenso, com mais conteúdo, gerar. E tenho aqui o meu resumo. Portanto, in an interview with Barbara, she discusses her long-standing connection to Down East, North Carolina, where she has. Portanto, tem aqui o resumo todo daquele documento, daquela entrevista, e isto não fica muito longe daquilo que vocês, enquanto investigadores, ao lerem a entrevista de uma ponta à outra, iriam certamente encontrar. Ou seja,
se fizessem um apanhado ou um resumo daquele documento, certamente que iria estar muito próximo deste resumo que a inteligência artificial aqui introduzida já faz por vocês, e facilita todo o processo. Porquê? Porque neste resumo, concordando com o resumo, por exemplo, podemos ignorar, não concordar, pode haver ali alguma coisa que não esteja de acordo, mas concordando com o resumo, até porque vocês têm acesso à fonte e podem fazer uma leitura da fonte, adicionam a nota. Adicionar nota é adicionar este resumo a um memorando. Portanto, eu acho que adicionei. Clicamos em OK. Essas notas, aliás, já vemos aqui que a Bárbara tem um memorando associado. E onde é que estão os memorandos? Os memorandos vão ficar guardados aqui em Memos, resumos de IA. O NVIF tem esta pasta, resumos de IA, de inteligência artificial, e temos aqui o nosso resumo. Se eu clicar duas vezes, tenho este memorando, este documento associado à entrevista da Bárbara, à fonte da Bárbara. E aqui agora até vemos melhor, que eu aqui consigo fazer aumentar. Tenho, ahm, tenho o resumo daquela entrevista e, mesmo sendo um memorando, posso continuar a editar, posso continuar a acrescentar, posso acrescentar o meu, ou a minha reflexão, ou o meu input. Enfim, podemos acrescentar as nossas reflexões, as nossas análises, tudo para ficar registado no mesmo documento. Podemos acrescentar, complementando exatamente com o resumo de IA, podemos até partir deste resumo para o tratamento daquela fonte. Portanto, é uma ajuda, tá? Acho que devem considerar este assistente de IA como uma ajuda, não como o vosso investigador, ou alguém, ou um sistema que vá trabalhar e fazer o trabalho por vocês. Não, não é isso que se pretende, mas sim uma ajuda que vos permite dar os primeiros passos, e terem o primeiro contacto com as fontes. Portanto, aqui certamente que este resumo da fonte, que também pode ser executado para um código. Por exemplo, se viermos à lista de códigos, onde é que estão os nossos códigos? Eh, Aqui à lista de códigos, se eu selecionar um código, por exemplo, este Natural Environment, que tem já uma série de subcategorias, mas suponham que tínhamos este código com 269 referências, não tínhamos subcategorias. Eu poderia, por exemplo, pedir a cada um dos níveis, está bem? Isto em cada um dos níveis, isto é possível ser feito, pedir ao assistente de IA para fazer um resumo também extenso. A extensão é de acordo com o que quiser. Portanto, para fazer um resumo extenso, e aqui até temos três parágrafos, provavelmente temos ali 13 grandes temas ou ideias centrais, e em questão de segundos o sistema, o assistente de IA faz o resumo do conteúdo codificado. Portanto, em qualquer altura que executem esta funcionalidade, numa fase inicial, na fonte, pode ser para explorar a informação, para fazer uma pré-análise. Numa fase mais avançada, podem até utilizar para vos ajudar numa fase mais analítica de todo o processo. Se vocês adicionarem a nota, creio que adicionei, cliquem em OK, a nota está aqui o aviso, é guardada e continua aqui. Se eu agora, Natural Environment, pedir novamente um resumo, por exemplo, agora em português, extenso, é executado um novo resumo. Portanto, ele está a gerar, ok, já gerou. Implicações, se eu adicionar à nota, ok,
Se eu for visualizar o resumo de IA, Natural Environment, resumo, portanto, este memorando está associado ao código. Eu tenho o resumo que gerei inicialmente em inglês, tenho o resumo agora em português, isto para dizer que podem adicionar, podem gerar vários resumos, porque curiosamente aquilo que acontece é que a inteligência artificial gera o primeiro resumo, se não ficarem satisfeitos, podem pedir para gerar novamente o resumo e o segundo resumo é diferente do primeiro. Portanto, o algoritmo funciona novamente e nunca vão ter dois resumos iguais. Então, se uma primeira versão gostarem uma parte, mas acharem que querem explorar outros resumos, podem executar, né, novos resumos de IA para que depois tenham ali, se calhar vão encontrar algumas redundâncias, mas tudo bem, depois aproveitam um bocadinho de cada resumo e depois têm um resumo completo que vos satisfaça, pelo menos enquanto avaliadores da informação do que está a ser gerada pela IA. Portanto, a outra funcionalidade tem a ver com a possibilidade de conseguirmos pedir ao assistente IA eh, a sugestão de subcategorias ou de child codes. Portanto, esta terceira funcionalidade permite selecionar um código e gerar subcódigos, ou que serão os códigos descritivos. Ehm, com base no conteúdo codificado. Por exemplo, neste processo, o investigador pode aceitar a sugestão do assistente para a criação de códigos e associar as respectivas referências de codificação sugeridas. Portanto, este processo, que vamos ver também na prática, vai-nos permitir identificar códigos descritivos. Será depois sugerida uma lista de códigos, como vemos aqui no print screen, que podemos aceitar ou rejeitar. Podemos também aceitar apenas o código sem as referências codificadas ou com as referências. Portanto, temos aqui liberdade e total controle no NVIV para decidir o que fazer com os resultados obtidos. Eu vou fazer o exemplo também aqui num dos códigos. Uh, Portanto, aqui na lista de códigos que, aliás, até vou aproveitar a codificação automática feita do guião das entrevistas. Aqui temos uma codificação automática cujo guião das entrevistas foi replicado no NVIV. Então temos aqui a questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6, onde em cada uma das questões ou em cada um dos códigos temos, já vai abrir um novo separador. Temos o quê? Temos as respostas dadas de cada um dos entrevistados a cada uma das perguntas. Portanto, temos aqui a resposta da Bárbara, a resposta do Charles, a resposta da Dorothy, por aí fora. Então, também aqui eu podia e podíamos pedir, por que não, um resumo de todas as respostas dadas a cada uma das questões. Poderíamos fazê-lo. Pronto, já vimos isso antes. Podemos então pedir, com base nestas respostas e naquele tema. Portanto, este tema diz respeito a Connection to Downeast, o que é que liga estas pessoas a Downeast. Eu vou fechar aqui estes memorandos para não atrapalhar, ok? Então, por que não pedir ao assistente de inteligência artificial para código, ok. Portanto, este processo identifica, portanto, temos aqui sete fontes, portanto, estamos a informar que daquele código temos sete referências textuais em sete fontes diferentes. Vamos pedir para manter a coerência uma vez mais para gerar os códigos em inglês. Os dados estão em inglês, os códigos estão em inglês. Este projeto é um projeto de exemplo, vem em inglês.
E temos aqui o output, ou seja, o que é que o NVIV nos mostra? Portanto, primeiro, dá-nos a sugestão de alguns códigos ehm, Generational Connection to Downlist, portanto, parte geracional, parte familiar, eh, Sense of Community, Lifestyle Preferences, Attractive Geography, Commercial Fishing. Portanto, tem aqui uma série de categorias que podemos validar ou não, podemos selecionar as que queremos incluir ou excluir, podemos até decidir criar as categorias ou as subcategorias neste caso e adicionar ou não as referências. Portanto, para cada um dos códigos, podemos ver aqui em baixo as referências que serviram de base para neste caso, a inteligência artificial, identificar aquelas subcategorias e, como tal, também associar as respectivas referências. Portanto, já faz aqui uma codificação nas respectivos códigos, se decidirmos fazê-lo. Podemos também alterar aqui o contexto, podemos incluir um contexto amplo e se decidirmos hum, optarmos por estas categorias, clicamos em OK. Se optarmos por ou acharmos que não está muito em linha com aquilo que nós já temos alguma noção, não é, das entrevistas, porque normalmente até somos nós que as fazemos, podemos pedir para gerar novamente novas categorias, mas aceitando aquilo que aqui está, podemos, clicando em OK, o que acontece é que que eu pedi para identificar subcategorias. Aqui o nome ou a transcrição, ou a tradução é infeliz, está aqui códigos infantis, portanto é child codes, é uma tradução quase à letra do inglês, mas no fundo aquilo que estamos a pedir é, com base no conteúdo codificado num código, a identificar a especificidade da codificação e essa, pela inteligência artificial ou por este assistente, é-nos dada desta forma. Portanto, validamos, podemos gerar novamente, podemos até fazer o mesmo para as questões 2, 3. Vou pedir para gerar novamente para esta questão 2. O resto repete-se, portanto, poderíamos fazer isto para cada questão. Isto pode ser uma ajuda. Portanto, este até tem mais. Vamos supor que eu não estava muito convencido com este output. Poderia pedir ao NVIDIA para gerar novamente e vai gerar novos códigos. Estão a ver? Novos códigos. E se quiserem voltar atrás, não conseguem. A questão é mesmo essa, é que isto, o sistema, o algoritmo deve entender que os de trás ele também não vai inventar. Isto também é um ponto muito a favor e um ponto forte. Sabemos que a inteligência artificial, principalmente o chat GPT, pode começar a divagar ou a ser bastante criativo. Aqui a criatividade está muito limitada. Limitada ao quê? Às fontes que estão no NVIDIA. Portanto, apesar de utilizar este tipo de algoritmos, o NVIDIA não vos vai inventar ou divagar para além das fontes que lá estão. Então, alguns códigos vão se repetir, porque é inevitável, se aqueles temas são muito fortes, se a pesca, se a local industry and economy é muito forte, e tem muito conteúdo e muitas referências sobre esse tema, mesmo que façam gerar novamente, é possível que não venha com este nome, venha com um nome ligeiramente diferente, mas não vai fugir daquilo que tem, e é isso, exatamente isso que se pretende. Eu acho que é este também um dos pontos fortes na inteligência artificial associada ao NFIF. Eles estão a dar passos seguros, mas pronto, e isto vai evoluir mais. Já temos também informações sobre isso, mas isto é sem dúvida um ponto forte. Considerando que seriam estas as categorias, pronto, avançávamos, clicávamos em OK e associávamos aqui. Portanto, onde é que isto vos ajuda? Ajuda-vos também, por um lado, a identificarem num conjunto de várias respostas quais é que poderão ser as categorias principais. Portanto, muito provavelmente algumas destas categorias podem ser depois de uma validação, e é necessário uma validação por parte do investigador,
poderão ser eliminadas, se calhar encontramos redundâncias que têm que ser, um código tem que ser eliminado ou a codificação tem que ser mesclada com outro código, mas esse trabalho natural e esse trabalho que faz parte, não é? Depende também da metodologia, não estou a entrar aqui em grandes pormenores teóricos nem metodológicos do processo de codificação, que é complexo e obviamente que eh, está associado sempre a uma metodologia, mas aqui de forma genérica nós podemos, e depende também de forma dedutiva, indutiva, mas de forma genérica, isto pode ser uma ajuda, uma forma de, por um lado, iniciarmos o processo, né, de exploração dos dados, de exploração da codificação, neste caso das respostas, para identificarmos as categorias, ou até de validação, pois depende do processo de codificação e da metodologia adotada, podemos também despistar com este tipo de ajuda da inteligência artificial se identificamos mais para além daquilo que foi identificado por nós. Mas, naturalmente, que estas categorias e esta codificação pode evoluir para aquilo que, neste caso, neste projeto, é este modelo final, Sense of Community Downies, a Local Connection, a Local Identity, a Local Knowledge. Portanto, aqueles códigos podem evoluir depois para algo semelhante a isto e pode até, pode ser esse o processo, normal. Deixa-me só ver se. Exatamente. Portanto, essencialmente, dos módulos de inteligência artificial introduzidos no NVIV, temos estas três ajudas. Fiquei bastante satisfeito, primeiro, com a possibilidade de o algoritmo não, hum, não ir buscar informação extra para além daquela que consta no projeto. Isso é essencial para não divagar, não inventar. Portanto, isso tem tudo a ver também com a forma como os algoritmos estão aqui implementados no sistema, e os graus de liberdade que têm para poderem operar. Mas a tendência é que, para além destas três funcionalidades, que estão muito associadas agora à nova versão 15 e à inteligência artificial, vão certamente existir novos desenvolvimentos, também já temos conhecimento disso, que vão melhorar significativamente a capacidade do NVIV e da inteligência artificial incorporada no NVIV de vos ajudarem na análise dos dados. Para além da inteligência artificial, existem outros algoritmos. De certa forma, estes algoritmos até já existiam antes. De certa forma, têm alguma relação com a inteligência artificial, principalmente aqui o dos padrões. Um, mas tenho a certeza também que com esta evolução tecnológica, estes algoritmos que já existiam vão se tornar ainda melhores, porque a capacidade dos algoritmos de Natural Language Processing está cada vez melhor. Então, não queria deixar também de fazer referência a estes três que têm relação com a codificação automática, mas que têm computação por trás, têm um algoritmo a funcionar por trás, machine learning, pronto, isto já são coisas muito técnicas, mas sei que principalmente este dos padrões de códigos existentes já existia, e também gostava de vos apresentar aqui de forma breve. Portanto, o primeiro é a análise de sentimento, não é? Esta análise de sentimento, que já existia, já todos conhecem de versões anteriores, permite identificar rapidamente expressões de sentimento no conteúdo das fontes, códigos ou casos. Depende sempre onde é que direcionamos a codificação, se é para um código que já tem codificação, se é para uma fonte, se é para um caso. Portanto, esta análise é um processo complexo, portanto, a verdade é essa, e a percepção humana do sentimento será sempre a mais precisa. Portanto, isto são sempre ajudas, acho que há sempre esta ressalva, são sempre ajudas para o investigador,
mas têm que ser sempre depois validadas pelo próprio, né? Porque a percepção humana consegue ser mais precisa do que ainda os algoritmos. Então, vou fazer aqui a demonstração da análise de sentimento, pode ser das entrevistas também. Lá está, pode ser direcionada para um código. Eu poderia fazer uma análise de sentimento para detectar os aspectos positivos e negativos, por exemplo, do conteúdo codificado em economia, em Natural Environment ou outro código qualquer. Neste caso, vou optar por fazer nas entrevistas. Portanto, isto é a autocodificação ou codificação automática, identificar o sentimento. Portanto, esta codificação automática tem vários algoritmos, que são os que vamos visualizar, ou pelo menos eu vos vou mostrar, é o sentimento, temas e os padrões de códigos existentes próximos. Aqui podemos selecionar se queremos codificar mais uma tradução infeliz do NVIF, sentenças, ou sentence, frases ou parágrafos. Portanto, mas pelo preview podem ver o que é que será codificado. Vou manter as frases, concluir. Portanto, a análise ou o algoritmo começar a trabalhar por trás. E aqui na codificação ou nos códigos temos uma pasta já de raiz do próprio sistema de sentimento. Agora vai gerar uns outputs automáticos, pronto, em que pronto, podemos ter aqui uma ideia por fonte, ou por código, depende de onde direcionam. Podemos ter aqui uma ideia da distribuição do sentimento, quem é mais negativo, positivo, mas aquilo e a respectiva matriz também, a respectiva matriz, mas acho que aqui interessante é ver os respectivos códigos. O NVIDIA faz uma análise de sentimento entre positivo e negativo, diferenciando ou distinguindo entre, dentro do positivo, moderadamente positivo, muito positivo, moderadamente negativo e muito muito negativo. Portanto, depois são agrupados ou são depois, sim, agregados em positivo e em negativo. Interessante é depois, por exemplo, criar uma matriz onde, como este análise de sentimento é das entrevistas, eu não vou pôr nem o positivo nem o negativo, vou pôr mesmo o muito positivo, moderadamente negativo e o muito negativo. Vou criar aqui uma matriz para cruzar, por exemplo, com hum, economia. Pode ser as subcategorias de economia. Subcategorias de economia. Vamos colorir aqui, talvez aqui o azul. Hum, e podemos ver aqui, por exemplo, e aqui, pronto, podemos fazer depois, depois a análise é feita conforme forem os nossos objetivos, os vossos objetivos, obviamente. É claro que aqui estamos a cruzar o sentimento com códigos, podemos cruzar sentimentos com casos, sentimentos com fontes, enfim, depende da análise, mas acho que estas matrizes depois ajudam-nos a fazer essa análise e basta construir de acordo com o nosso objetivo. E aqui, pronto, o moderadamente positivo, moderadamente negativo, sei lá, por exemplo, aqui em qualquer, pode ser este aqui, este tem muitas, mas como é positivo, fishing or aquaculture, portanto, clicando duas vezes na célula, acedemos à informação, neste caso ao cruzamento,
neste caso ao conteúdo codificado em fishing or aquaculture, que é uma atividade económica em Downist, com o sentimento identificado. I don't remember that being sort of this sense of doom. Even if the stocks are fine, is that you can't make a living spending back breaking work, getting paid. Portanto, and then also complicated relationship between methods. Portanto, somebody sick and can get out. Portanto, há aqui um sentimento negativo associado ao conteúdo codificado, neste caso pelos investigadores em pesca e aquacultura. Poderíamos depois até alargar mais este contexto de codificação, se quiséssemos ter mais informação sobre isso, mas estas matrizes e esta análise de sentimento, depois poderão poderão levar à criação de uma matriz ou de uma análise mais aprofundada, são úteis, são bastante úteis e conseguimos fazê-lo de forma rápida, com a utilização deste algoritmo que já existe, já é antigo, mas e continua a estar disponível e creio que com a inteligência artificial vai se tornar ainda melhor, ainda melhor. A identificação de temas é também um algoritmo que existe na versão do NVIDIA, também já existe há algumas versões. Este, este algoritmo permite identificar rapidamente temas gerais nos dados. Portanto, a análise de texto continua a ser um processo complexo, tal e qual como a identificação de sentimento. Portanto, a codificação manual será sempre a melhor prática, não é? E a mais precisa, mas obviamente que o tempo é escasso cada vez mais e quando temos muita informação, eh, temos que recorrer a alguma ajuda. O NVIV também nos ajuda muito no processo de codificação, mas obviamente precisa sempre, tudo o que é automatizado no NVIV precisa de ser sempre validado, mas pronto, são formas de acelerarmos este processo de codificação e este algoritmo utiliza é um algoritmo que é utilizado para identificar temas, tópicos ou padrões nos dados, sem que o utilizador ou o investigador, vocês, tenham que definir previamente um esquema de codificação. Ou seja, a codificação é baseada em grupos nominais, como, por exemplo, pressão psicológica, falta de apoio institucional, condições de trabalho, e ou esta forma de identificar temas com base em grupos nominais ou palavras substantivas permite-nos identificar ideias e conceitos com valor semântico real, ao invés de simplesmente contar palavras soltas. Portanto, que é um bocadinho a diferença, é a diferença entre este algoritmo e a frequência de palavras. Conta palavras soltas. Este algoritmo não. Identifica ideias e conceitos com valor semântico real, o que ajuda também a limitar o enviesamento com qualquer tomada de decisão ou qualquer conclusão que seja tirada com base na quantificação, que normalmente a frequência de palavras faz. Então, isto na prática é o quê? Na prática, eu vou fechar estes, que é para não atrapalhar. Portanto, se eu voltar às minhas entrevistas e ao meu guião, 6 questões, autocodificar. Portanto, neste caso é identificar temas e temos aqui, analise automaticamente os seus arquivos, identifique frequentemente, ou melhor, ideias frequentes ou conceitos mencionados. Próximo, em cada uma das fontes, Dorothy, Margaret, Maria e Daniel, o NVivo identifica, corre o algoritmo, identifica os temas principais, e neste caso identificou, por exemplo, pesca, água, water, commercial fishing, industry, planning, environment. Portanto, temos aqui uma série e as respectivas menções ou referências que dão suporte à identificação daqueles temas. E se expandirmos, por exemplo, aqui o código de phishing, eu não consigo aumentar este quadro, espero que consigam ver bem no vosso ecrã.
Temos então os grupos nominais, né? Por exemplo, fish houses são fishing industry, fish houses são, é o talho, as praças ou lojas que vendem peixe, pronto. Eh, para quem não é de Portugal, pelo menos entenda. Commercial fishing, pesca comercial, fishing business, fish pollution, estão a ver? Portanto, todos estes modificadores ou qualificadores estão a agrupar ou estão associados à pesca. É possível que ocorram, nesta identificação de temas, algumas duplicações. Por exemplo, temos aqui commercial fishing e temos aqui em commercial fishing também. Portanto, estas 8 referências são estas 8 referências. Estas são as mesmas. Depende se, portanto, aqui está a ser agrupado à pesca, aqui está a ser agrupado à parte comercial, mas deixem-me ver aqui, se calhar, industry, fishing industry. Aqui também temos três. Isto acontece, pronto, porque temos o agrupamento na indústria, e a indústria pode ser de vários tipos. Neste caso, temos uma indústria pescatória forte, mas também temos a indústria do turismo, building industry, provavelmente do real estate, do setor imobiliário. Portanto, mas aqui a parte que diz respeito à pesca está também aqui referenciada na parte da pesca, como não só a pesca, mas a indústria, as lojas de venda, fishing trip, fish pollution, portanto a parte da poluição. Há aqui uma série de conceitos associados e, mais uma vez, aqui podemos também determinar o que é que queremos incluir, não incluir, o que é que queremos excluir. Portanto, temos total a liberdade, não é bem liberdade, controlo, não é? Daquilo que queremos fazer no nosso projeto. Portanto, isto são só ajudas, que podemos utilizar e pronto, se eu decidir clicar em próximo, posso mais uma vez decidir se quer codificar as frases ou os parágrafos, vou-me manter pelas frases, próximo, vou criar aqui uma pasta nova para separar aqueles temas dos códigos já possam ter existir ou de alguma autocodificação já existente e concluo. Ao concluir, os códigos são criados na respectiva pasta. Ok, pronto, ainda vem um output e temos aqui um gráfico de hierarquia, portanto, tendo em conta visualmente percebemos, não é? Que a pesca é o tema principal, tanto a parte comercial, a parte da indústria, se juntarmos a indústria ao comercial, temos toda esta área, Commercial Fishing Industry, portanto, toda esta área, Fish Houses também, os pontos de venda, portanto, há aqui vários, portanto, a parte económica é muito importante, né, da pesca e visualmente conseguimos ter essa confirmação. Pronto, pois neste gráfico de hierarquia temos outros temas que também entraram, uns mais proeminentes do que outros. É gerada também uma matriz, portanto, ver se a transposição ajuda, mas portanto, uma matriz em que em cada um dos arquivos o que é que foi identificado e codificado no respectivo tema, commercial fishing, community, em qualquer uma das células podemos ter acesso às referências, pronto, ou então podemos ir à pasta temas codificados automaticamente, que foram estes, e podemos visualizar cada um dos códigos com as referências de todos, né? Neste caso, change tem 2, 3, 4, 5, portanto tem as referências 7, né? Aqui, em vez de visualizar uma a uma na matriz, é só para termos uma ideia, e quantificarmos se o quisermos fazer, mas se quisermos fazer uma análise qualitativa, acedemos ao conteúdo de cada um dos códigos e depois podemos validar. Vamos também encontrar redundâncias, da mesma forma que, por exemplo, temos aqui commercial fishing, portanto, estas redundâncias depois vão sendo eliminadas.
Isto pode ser uma ajuda inicial, no sentido em que, no sentido em que vos ajuda a identificar temas, ou então pode também ser uma ajuda para a validação do próprio do vosso trabalho, em que vocês, numa metodologia dedutiva ou indutiva, identificam os temas. Com estes algoritmos podemos também fazer uma espécie de teste ou de validação se há ou não algum tema que possa ter escapado ehm, e validar isso mesmo. Depois tomar decisões a partir daí, a partir destes outputs. O outro, para finalizar, o outro algoritmo, eh, padrões de códigos existentes, também da codificação automática, eh, permite-nos, voltando aqui, e já agora, pronto, isto já foi falado, mas, por exemplo, aqui neste próprio resultado, voltando um bocadinho atrás, pois isto está tudo interligado, não é? Uma coisa com a outra. Podemos, por exemplo, pedir também ao assistente de IA um resumo, já agora, pronto, fiz em português, mas isto está em português do Brasil. A indústria pesqueira está enfrentando um declínio significativo, com muitos boxes de peixe fechando, portanto, isto está em português do Brasil. Boxes devem ser lojas, são as tais fish houses. Mas podemos juntar uma coisa e outra, estão a ver? E tudo isto pode dar origem a um procedimento, e a uma metodologia que vai certamente ajudar em todo o processo de codificação e de análise dos vossos dados. Portanto, o outro algoritmo de codificação automática é, com base, deixa-me ir outra vez, ó, em padrões de códigos existentes. Onde é que eu estou? Aqui. E o que é que isto me permite? Isto permite, ou seja, se vocês tiverem um conjunto de fontes já codificadas, idealmente manualmente, idealmente manualmente, ou seja, de forma manual, porque tem total controle no processo de codificação e é bastante mais fiável e rigoroso. Conseguimos pedir ao NVIF para codificar as restantes fontes com base no quê? Com base na codificação prévia. Portanto, com base Portanto, o NVIF vai aprender, vai identificar os padrões de codificação das entrevistas ou das fontes anteriores e vai aplicar esse mesmo padrão às restantes fontes. O NVIV refere que, no mínimo, temos que ter 10% codificado, ou seja, se tiverem 10 entrevistas, tem que ter pelo menos uma codificada. Há aqui várias nuances, pronto, para isto correr bem, mas o limite, pelo menos o mínimo, necessário é terem pelo menos 10% da codificação feita para que depois o NVIF, com base nesse padrão, reaplicar nas restantes fontes. Então, se eu importar mais arquivos, por exemplo, estas fontes, estas entrevistas têm o mesmo guião, tem o mesmo guião da Bárbara, de Charles Adorti, são 6 questões. Eu posso pedir ao NVIF para, com base nesta codificação que já está feita, pedir para, com base no quê? No usar, na utilização dos padrões de códigos existentes, codifica automaticamente o texto com base na atividade de codificação anterior. Por exemplo, codifica o texto num arquivo que contenha texto semelhante ao texto anteriormente codificado para os códigos selecionados. Pronto. Então, o que queremos fazer é codificar aqui nos códigos, menos aqui que não interessa. Vou tirar aqui das atitudes. Não é fácil fazer uma codificação automática com. Isto são sentimentos codificados manualmente, ou seja, aquilo que vimos há pouco, identificação de sentimento é com o algoritmo,
aqui os investigadores neste projeto têm estas categorias criadas, mas com uma codificação manual, pronto. E não é fácil replicar porque o sentimento, pronto, não envolve, pelo menos para este caso. Mas se quiséssemos utilizar ou codificar nestes códigos que são os principais, né, pelo menos do modelo já existente, com base em quê? Com base na codificação feita das restantes entrevistas. Portanto, estas ainda não têm, mas estas já estão codificadas. Com base neste padrão de codificação, vamos pedir para codificar as restantes quatro. E aqui que entre os 10% tem que ter pelo menos 10% codificado para o NVIV poder, embora haja várias nuances, mas pronto, para o NVIV poder fazer um bom trabalho. Clicamos em OK. Aqui é o grau de liberdade que queremos que o NVIV utilize para o grau de semelhança, portanto também tem aqui uma ajuda neste ícone, se querem que seja mais ou menos hum, restrinja, portanto no fundo aqui para mais codificação eu acho que este texto também não é muito feliz, mas aqui no fundo é menos, tem um critério muito rígido, não é? Aqui está mais ou menos equilibrado e aqui está um critério mais solto, ou seja, isto é com base no padrão, portanto, se fugir muito ao padrão, se quisermos que tenha alguma liberdade para fugir ao padrão anteriormente codificado, pedimos mais. Portanto, aqui depois o resultado pode não ser tão fiável. Aqui será mais fiável, mas se calhar teremos menos codificação num equilíbrio que já está por defeito selecionado. Mantemos aqui e clicamos em próximo. Muito bem. O que é que, portanto, a avaliação dos códigos segundo o padrão, com base na codificação automática, foi computada. E o que é que temos? Temos que nenhum problema detectado para. Temos sempre aqui a validação e a possibilidade, lá está, o controle total de incluir ou não, ou de excluir. Portanto, temos aqui também uma pista de que tipo de palavras é que foram utilizadas para a codificação. Aqui temos alguns avisos e sem codificação. Nós podemos, naquilo que o NVivo não foi capaz, por exemplo, aqui em Habitat, não foi capaz de identificar, ou por alguma limitação, ou porque poderia haver até pouca codificação em Habitat, não a suficiente para poder replicar, mas podemos ajudar o NVIDIA selecionando alguns conceitos ou algumas palavras-chave. Eu agora vou fazer um bocadinho ao acaso, está bem? Só para vos. Aqui está, Habitat, portanto. ehm, Everything ends, clear cutting, portanto, selfish, agora, pronto, podemos dar essa ajuda ao NVIV, ou então até selecionar, considerar tudo, e pronto, acho que manualmente era melhor, pronto. Depois de fazer, nestes avisos, depois da vossa validação, identificação do que é que poderá ser utilizado para ajudar o NVIV a replicar aquele padrão. Próximo, selecionamos mais uma vez a extensão da codificação, se é frase ou o parágrafo. O parágrafo, eu vou-me manter pela frase, concluir. Portanto, mais uma vez aparece aqui um output, é sempre automático. Aqui já temos a codificação Robert, Susan, Thomas e William com várias referências codificadas. Obrigava agora a uma validação vossa, mas vendo aqui a matriz, portanto, em cada uma das fontes vemos os códigos e as respectivas referências de cada, se calhar feito aqui, os códigos e as respectivas referências de cada fonte.
de cada fonte. E agora, se eu clicar, por exemplo, aqui neste, quem é que é? Este é a Susan, Community Change, alterações ou mudanças na comunidade, temos 22 referências, esta fonte. Podemos ver o que é que o NVIF fez automaticamente. Neste caso é só da fonte da Susan, porque é o cruzamento. E da Hackers, deixa-me aumentar. The Hackers Island that I knew and loved and still love is not necessarily the Hackers Island that is there now. Portanto, o que era já não é. I see its faults and its challenges. Portanto, I grew up in the 60s and 70s. It was a beautiful place. I think all of these elements are identifying factors that separate Eckers Island from Atlanticers. Portanto, ela está aqui a falar, Eckers Island has felt more than others. Portanto, está enquadrado, acho eu, pronto, também o projeto, mas tendo em conta a categoria que está codificada, que é Community Change, mudanças na comunidade, alterações na comunidade, se calhar até está avaliada como negativo, não sei se depois estes cruzamentos, uma coisa começa a levar à outra, mas parece-me que está, quando vivo conseguiu, provavelmente não a 100%, nada, infelizmente nada é perfeito, não é? Mas se conseguirmos ter 90% da codificação feita, de acordo com um padrão já existente e tivermos só que retificar ou validar os restantes 10%, ou 15% ou 20%, é sem dúvida um ganho substancial em tempo, e principalmente quando lidamos com muita informação, com excesso de informação. Não há dúvida nenhuma que estas ajudas, estas ajudas não só da inteligência artificial, voltando aqui atrás, do resumo do texto, do resumo de uma fonte, de um código, de um caso, a própria possibilidade de identificarmos subcategorias com base num conteúdo codificado num respectivo código, ou estas funcionalidades ou estes algoritmos que já existiam da codificação automática para analisarmos sentimentos, identificarmos temas, ou com base num padrão de codificação existente, pedirmos para codificar restantes fontes, que obviamente se enquadram com o mesmo padrão, são sem dúvida mais-valias e ajudas que os investigadores têm à sua disposição nesta ferramenta do NVIF, que é bastante intuitiva. Eu não sei se quem está a assistir tem muita experiência ou pouca experiência com o NVIF, mas aquilo que eu fiz não me demorou muito tempo a fazê-lo. Operações até bastante, e mesmo outras mais complexas no NVIF, são bastante fáceis de executarem. Portanto, é um software que eu considero que está cada vez mais intuitivo. E com dois, três cliques fizemos praticamente todas estas operações. Claro que o grande desafio está na própria análise, não é? Mas o NVIDIA ajuda-vos muito nestas operações e a disponibilizar-vos a informação. Acho que é verdade que também sou suspeito, já trabalho com o NVIDIA há muito tempo, mas acho que é das ferramentas mais intuitivas e fáceis de utilizar. O próprio interface é também bastante simples de entender e de navegar. Pronto, e com estas ajudas do assistente de IA, e também com a autocodificação, com estes algoritmos disponíveis, acho que são tudo formas e tudo pontos fortes a favor e para vos ajudar a vocês investigadores nos vossos trabalhos. Eu vou dar espaço também para questões, para dúvidas que possam querer colocar. Espero que tenham gostado, pelo menos destas funcionalidades novas, principalmente do assistente de AI. Acho que o melhor ainda está para vir, porque, como referi, o Lumiverse está a trabalhar em novas funcionalidades de investigação de inteligência artificial que vão melhorar todo o processo de análise dos respectivos outputs também, e todas essas novidades serão introduzidas em breve com as novas versões que serão lançadas brevemente. E uma delas é a possibilidade de gerar resumos
interpretações, vá, das matrizes de codificação, o que vai levar esta funcionalidade ou este assistente a um outro nível, porque já não estamos a analisar o conteúdo de uma fonte ou resumo de um código, mas sim todas as referências cruzadas de várias fontes e que possam estar codificadas em vários códigos ou casos de análise. Mas, acima de tudo, acho que apesar deste grande passo na introdução da investigação da inteligência artificial, na análise qualitativa, acho que o vosso papel de investigador, ainda se mantém central, e necessário. O conhecimento e a experiência e a capacidade de interpretar os dados com toda a bagagem teórica e prática, que vocês, investigadores, possuem, não creio que será superada com uma qualidade superior por parte destas ferramentas de inteligência artificial, pelo menos para já. Pronto. Será muito útil, sim, principalmente numa fase inicial e exploratória, descritiva, mas acho que a inteligência artificial pode verdadeiramente ajudar a resumir e a destacar o que pode ser relevante nos dados, tendo em conta alguma frequência ou mesmo através do conteúdo dos mesmos, mas nas fases mais avançadas, da investigação, a capacidade para relacionar o conteúdo, com a teoria, com a vossa experiência e conhecimento, acho que só vocês é que podem fazê-lo, bem, ou fazê-lo, pronto, bem feito, mas obviamente que tenho noção que esta evolução, não creio que nos vá e vos vá substituir na totalidade, mas sem dúvida que é uma mais-valia e uma grande ajuda.